Países onde as pessoas não têm liberdade. Em pleno século XXI, o mundo ainda tem vários países com governantes que têm mão de ferro, são governados extremamente intervencionistas. A Flipar te mostra algum deles. Em pleno século XXI, o mundo ainda tem vários países com governantes que têm mão de ferro, são governados extremamente intervencionistas. A Flipar te mostra algum deles. Entende-se, são governos que abusam das forças militares, perseguem minorias e opositores, usam o poder para limitar e calar a imprensa e fraudar as eleições. A lista começa pela Rússia, o país com mão de ferro, mais em evidência do momento desde 1999, comandado por Vladimir Putin, seja como primeiro-ministro ou presidente. Em 2021, Putin assinou uma lei que permite a reeleição até 2036. O governo dele é marcado por um forte militarismo e ocupação em países vizinhos, como a Ucrânia. Também há muita perseguição aos críticos, censura de meios de comunicação, a falta de direitos à comunidade LGBTQIA+, também é um problema. A Bielorrússia, também conhecida como Belarus, é parceira da Rússia. Ambas assinaram em 2000 um tratado de cooperação. O país é comandado desde 1994 por Alexander Lukashenko. Logo nos primeiros meses, ele passou a controlar as televisões e o Congresso. Ele tem sido reeleito, mas com várias denúncias de fraudar as eleições. O governo lida com muitas manifestações, mas reprime com a força militar. A China, outra grande parceira política e econômica da Rússia, dirigido pelo Partido Comunista da China desde janeiro de 1949. Nesse tempo, até a alternância do poder, mas sempre com o nome do PCC. O presidente atual é Xi Jinping, que assumiu após a renúncia de Hu Jintao. O país é altamente militarizado. A China também censura muitos veículos de imprensa e internet, assim como na Rússia. A China restringe muitos direitos dos homossexuais que eram vistos como doentes até 2001. Falando do tema, Cuba, outro país da lista, aceitou recentemente o casamento de pessoas do mesmo sexo. A decisão veio após um referendo popular, apenas o terceiro um pouco com mais de 60 anos de ditadura. Hoje o país é comandado por Miguel Díaz-Canel. A atual ditadura cubana começou em 1959, com a revolução encabeçada por Fidel Castro e Che Guevara. Na ocasião, eles deram fim à outra ditadura de Fulgêncio Batista, essa militar e de direita. O governo cubano não é tão militarizado, mas censurou demais os opositores e a imprensa. Desde 1999, a Venezuela é comandado por um grupo político, diversas vezes acusado de burlar as eleições, perseguir os opositores e censurar a mídia. O país é hoje governado por Nicolás Maduro, braço direito de Hugo Chávez, que comandou o país de 1999 até sua morte em 2013. A mão de ferro do governo é marcado por uma pesada política de transferência de renda dos ricos para os pobres. Outro país com mão de ferro é a Coreia do Norte. O país tem um forte poder militar e já foi diversas vezes acusado de violar direitos humanos. Há muita censura e ninguém é livre para ter religião. A Coreia do Norte é governada pela mesma família anos, de uma espécie de monarquia. Hoje o país está sob controle do líder supremo
Kim Jong-un, de 38 anos. Por mais que haja eleições, para muitos é considerado uma farsa, pois só tem candidatos alinhados ao governo. Quem não votar pode ser morto. O Irã, para muitos especialistas, também vive uma ditadura. Desde 1989, o país é comandado pelo Ayatollah, líder muçulmano Ali Khamenei. Ele está no cargo de líder supremo e pode, ter exemplo, demitir o presidente. Ali ficará no posto até sua morte. O Irã é um dos países mais militarizados do mundo, com potencial para criar muitas bombas atômicas. O país também tem denúncia de perseguição a minorias religiosas. As mulheres não têm o mesmo direito dos homens. Camarões é governado há 47 anos por Paulo Biya e o governo é marcado por muitas acusações de violar os direitos humanos e usar força militar contra os opositores. Ao longo destas 5 décadas, Paul foi várias vezes acusado de fraudar as eleições e limitar ao máximo o poder da oposição. Também há muita denúncia de prisões e execuções de jornalistas e civis opositores. A Nicarágua convive com uma ditadura sempre com o comando de Daniel Ortega, que tem sido reeleito sob suspeitas de fraude e perseguição política, e está no poder desde 2017. Assim como acontece nos países citados anteriormente, o governo interfere tanto na vida das pessoas que tem muita gente saindo de lá para ir morar em outros países. Só em agosto, por exemplo, foram fechadas 9 rádios católicas. E você sabia dessas informações? E você sabia dessas informações?